Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais, né? E para hoje, aliás, já quero lembrar, né, de novo, como todas as aulas, eu lembro a vocês que toda sexta-feira iniciaremos um conteúdo, né? E conversaremos sobre algum conteúdo e na segunda-feira eu corrigirei as atividades que eu propuser para vocês, tá bom? Na aula de hoje eu quero fazer uma retomada dos conteúdos que nós já vimos até agora, tá certo? Vamos relembrar um pouquinho para melhor fixação do conteúdo na cabecinha de vocês, tá certo? Então a gente vai lembrar dos conteúdos que estudamos até agora, tá certo? Vocês lembram quais são? Então, pessoal do sexto ano, até agora nós só vimos o conteúdo da primeira apostila, né, que é do nosso primeiro livrinho, e chegamos ao fim, na última aula, nós finalizamos o conteúdo, não foi, da nossa primeira apostila, tá certo? Nosso primeiro livro, que é o livrinho do primeiro bimestre. Ok, então nós vamos voltar lá para a página 24, pra gente retomar alguns conteúdos, né, retomar os conteúdos que nós já vimos até agora. Tá bom? Lembrando que o conteúdo de gramática, tá certo? Conteúdo da parte de gramática, tá? Não é redação, tá? Nem literatura, a parte de gramática. Vamos retomar um pouquinho sobre gramática. Então, voltando lá para a página 24, nós vamos lembrar um pouco sobre linguagem, né? Linguagem verbal e não verbal, né? É o que tem lá na página 24, é o conteúdo, o primeiro conteúdo que nós vimos, né, do livro, assim que começou o ano letivo. Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre linguagem. Vamos lá. Então, gente, vamos entender um pouco o que é língua e o que é linguagem primeiro, para a gente compreender o conteúdo de hoje. Aliás, essa retomada de conteúdo, né? Gente, nós percebemos que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos alguns meios comunicativos, né? E várias formas de nos comunicar, né? Seja por palavras, por gestos, por expressões, né? E isso faz parte do nosso cotidiano, né, gente? Em nosso cotidiano nós temos diversas maneiras de nos comunicar, tá certo? Seja ela por palavras, né, escrevendo um texto, seja ela por palavras faladas também, né? Seja ela através de imagens, né? Através de sons também, de gestos também. Então, tudo é uma forma de comunicação, né? Então, a comunicação está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, tá certo? Então, dentre as diversas formas de comunicação, de linguagem que existe, há uma especial que permite a comunicação por meio de códigos linguísticos, né? Que é o que nós vamos chamar de língua. Então, o que é a língua? É um conjunto de palavras que permite a comunicação dentro de um determinado grupo de pessoas. Então, por isso nós temos a língua portuguesa, né? A língua inglesa, a língua espanhola, né? É uma organização, né, ali de códigos que a gente pode utilizar dentro da nossa língua. E só as pessoas que falam determinada língua entendem o que está se passando ali, tá certo? E aí a gente vai entender também o que é linguagem. Linguagem é um termo mais abrangente. Refere-se à comunicação por meio de palavras, sons, gestos, imagens, expressões faciais e etc. Então, a língua vai se deter ao código, né? E a linguagem vai ser todo o meio de comunicação que a gente utilizar, seja ela gestos, né, palavras, sons, tudo isso faz parte da linguagem, tá bom? E aí a gente tem, né, por isso a gente tem algumas modalidades de linguagem, né? São três variedades, né, três modalidades de linguagem. A verbal, a não verbal e a mista. A linguagem verbal é aquela comunicação que a gente faz através de palavras, né? Seja ela escrita, seja ela falada, tá certo? Então, toda a comunicação através desse código, que é a palavra, né? Esse signo, é uma linguagem verbal, tá certo? A linguagem não verbal é quando a gente não utiliza a palavra. Quando a gente utiliza para se comunicar um som, né? Um gesto, uma imagem, uma fotografia. Então, isso é a linguagem não verbal, quando a gente não utiliza a palavra. E a linguagem mista é quando a gente utiliza a palavra e também utiliza outras formas, outros meios, seja som, seja gesto, seja imagem, tá bom? Então, é a junção das duas coisas. Então, vamos aqui, gente. Aqui a gente tem uma escrita de carta, né? Se eu mando uma carta ao meu amigo, né? Eu tô utilizando a linguagem verbal, porque eu tô utilizando a letra, a escrita, a grafia, a palavra para me comunicar.
uma simples ligação telefônica, né, para um amigo meu. E aí, tudo bom? Isso aqui é uma linguagem verbal, porque eu estou utilizando a palavra para me comunicar, né? A palavra falada, tá certo? Uma mensagem no WhatsApp também é uma linguagem verbal. A gente está utilizando a linguagem verbal, pois nós estamos utilizando a palavra para nos comunicar. E aqui a gente tem essa imagenzinha, né? Um legalzinho aí, né? Um joinha, né? Como vocês chamam. Aqui a gente está utilizando a linguagem não verbal, né? Porque nós podemos estar utilizando esse joinha como um gesto, né? De um sinal de ok, tudo certo. Também podemos utilizar a imagem do joinha, como nós utilizamos no WhatsApp, né? Então, isso é a linguagem não verbal, porque nós não estamos utilizando uma palavra, e sim uma imagem, né? Um gesto, tá certo? Aqui também temos uma plaquinha, não tem nenhuma palavra, nada escrito, então é uma linguagem não verbal. Os emojis, né, que vocês costumam utilizar bastante pelo WhatsApp, pelas redes sociais aí, né? É uma forma de expressar, né, de se comunicar com alguém. Quando a gente tá com preguiça de escrever, né, a gente manda um emojizinho, né? Aí ele representa muita coisa, né? Às vezes uma carinha de triste, representa que você está triste, que você quer transparecer ali pra pessoa que você tá triste. Uma carinha de feliz, né? De apaixonado. Vocês querem transparecer que está gostando, que tá tudo certo, né? Assim. Então, a gente também se comunica através de emojis e sem usar as palavras, né? Então, é uma linguagem não verbal. Também temos a linguagem mista, né? Como eu falei pra vocês. Aqui temos uma carinha de feliz e tem assim, sorria, você está sendo filmado. Então, a gente tem, além da imagem, a palavra escrita, né? Então, temos uma linguagem mista, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre variedades linguísticas, que já é um capítulo depois desse, né? A gente também conversou depois de língua, de linguagem, de comunicação, né? Linguagem verbal e não verbal, nós também falamos de variação linguística, né? Então, galera, o que é as variedades linguísticas? Vamos ver aqui o que o livro nos traz sobre isso, né? Chamamos de variedade linguística as mudanças que ocorrem na língua em função da região, grupo social e situação que o falante está inserido. Então, nós vimos que existe uma língua, né, que é um conjunto de códigos, né, de formas de falar dentro de um determinado grupo de pessoas, né, assim? Então, gente, dentro da nossa língua, obviamente que existe algumas mudanças, né? Uma mudança, por exemplo, de região para região. Como assim? Na região Nordeste, a gente fala com sotaque diferente, tem uma forma de dizer algumas palavras de forma diferente, né? O significado das palavras também podem variar, né? Por exemplo, aqui eu posso falar macaxeira, mas em outras regiões eu posso falar aipim, né? Por aí vai. Então, a língua vai mudando, né? De acordo com as regiões, né? Cada região tem seu sotaque, tem sua forma de falar, né? Por sua convivência, né? Tudo mais. Também temos as mudanças que ocorrem através do tempo, né? Então, se a gente colocar uma pessoa que viveu há 100 anos atrás e nós que estamos vivendo na atualidade, a forma de falar é diferente, né? Quando nós vamos conversar com nossos avós, a forma deles falar é totalmente diferente. Às vezes, né, se torna um pouco até engraçado, bonitinho, o jeito que eles falam, porque é totalmente diferente do jeito que nós falamos atualmente. Nós utilizamos várias gírias, né, que eles não utilizavam antes, né, ou eles utilizam algumas gírias que nós não utilizamos hoje em dia, né, que tá meio ultrapassado, porque a língua vai mudando de acordo com o tempo também, tá certo? Então, a língua também muda de acordo com a condição de estudo, né, a escolaridade das pessoas, né? Obviamente, uma pessoa que estuda bem mais vai saber falar muito, usar a língua padrão muito melhor do que uma pessoa que não estuda tanto, né? Então, gente, a língua muda, né? A língua tem variações. Então, essas variações que ocorrem dentro de uma mesma língua, nós vamos chamar de variação linguística. A exemplo, tenho essa imagenzinha, né? Esse exemplozinho aqui. Olha a tangerina. Olha a bergamota, olha a mexerica. Então, gente, tudo tá se tratando de uma única fruta, né? E em diferentes regiões tem nomes diferentes, né? Em determinadas regiões, o nome da fruta é diferente, vai mudando, tá certo? Então, isso é chamado de variação linguística, tá bom? E também, gente, já passando ainda da variação linguística,
nós vamos ver outro conteúdo que também estudamos nesse livro, que foi a significação das palavras. Gente, como eu falei, é só uma revisão geral aqui, tá certo? E o que eu quero de vocês? Vamos lá. Quero que vocês peguem o livro de vocês e vá revisando todo o livro de vocês, tá? Vá grifando o livro, tá certo? Vai tirando as partes interessantes. Vamos realmente fazer uma revisão geral aqui do que a gente já viu, tá certo? Vou passar uma atividade sobre isso pra fixar melhor o conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom? E assim, eu vou fazer a revisão do livro todo, por isso eu tô passando tudo bem por cima, tá? Não vou explicar nada detalhadamente, porque eu já expliquei. Quem quiser ver de novo as explicações, tem os vídeos, né? Vocês lembram também das aulas presenciais. Porém, eu já expliquei tudo que eu já estou falando aqui. Por isso que eu digo que é só uma revisão, tá? Uma revisão geral aqui. Então tá, então a gente também falou de significação das palavras, lá da página 50, né? 51, tá certo? Vamos lá para a página 51 e vamos conversar um pouco sobre a significação das palavras, relembrar um pouco, né? Então, galera, conversamos sobre língua, sobre linguagem, né? E dentro da língua, eu falei com vocês nas aulas passadas, né? Que existe uma língua padrão e uma língua não padrão, né? A língua padrão é aquela que... A língua padrão, ou a variação padrão, né, como costumamos chamar, é quando nós temos mais formalidades, né, quando a gente precisa usar a língua em uma situação mais formal, né, então nós utilizamos daquela língua, daquela variação, que é aquela onde existe todas as regras são empregadas corretamente, né, onde nós temos mais cuidado em falar corretamente. Existe a língua não, a variedade não padrão também, né, que é aquela situação mais informal, né? Quando nós estamos falando sem muita preocupação das palavras estar empregadas corretamente. Tá certo? Então, gente, dentro da variedade padrão, né? Que é aquela variedade mais formal, existe algumas regras, né? Que nós precisamos seguir. E essas regras são formadas pela gramática, né? As gramáticas normativas, né? Que é a base de regras para a fala do português padrão, tá certo? Essa gramática divide-se em algumas áreas de estudos, né? E uma delas é a semântica, tá certo? Que é onde a gente estuda o sentido das palavras, né? Onde a gente vai explorar as várias possibilidades significativas, as várias possibilidades de significados que uma palavra pode ter, né? Dependendo do contexto que ela vai estar inserida, né? Dependendo da situação que a palavra vai estar inserida, tá bom? Então, gente, dentro da nossa língua, as palavras vão variando, né? Em um contexto ela pode ter um sentido, em outro contexto ela pode ter outro sentido, tá certo? Então, nossa língua, ela permite, né, que essa inovação, né, essa flexibilidade, tá certo? Portanto, sabendo essa variedade significativa, né, que a nossa língua possui, as palavras são classificadas em dois tipos, segundo sua significação, ou seja, segundo seu significado. Elas podem ser denotativa, quando a palavra se encontra no sentido próprio, literal, o sentido que está no dicionário, tá certo? Ou conotativa, quando o sentido atribuído às palavras é diferente do real, ou diferente daquele que está no dicionário. Não é o sentido literal, tá certo? E esse sentido vai depender do contexto que a palavra está inserida, tá certo? Beleza, deu para entender? Então, pessoal, sabendo disso, né? Ainda temos outras categorias que nós precisamos explorar. São elas a antonímia, a sinonímia, a polissemia e a ambiguidade, tá certo? O que é a sinonímia? Aliás, o que é a antonímia? Vamos primeiro falar da sinonímia. Eu esqueci de colocar aqui no slide. Mas é muito fácil, não precisa estar aqui exposto que vocês vão entender, tá certo? A sinonímia é quando a gente quando a gente tem palavras que possuem significado semelhante, né? Por exemplo, gente, encontrei aqui sobre a sinonímia. Tava perdida aqui no slide, mas vamos lá. Por exemplo, alegre, contente, alvo, claro, calmo, tranquilo. Essas palavras que têm o mesmo significado, só que estão escritas de forma diferente, tá certo? Então, são palavras que têm um significado semelhante, que a gente pode empregar no contexto, que ela vai ter o mesmo significado, tá certo? Também temos a antonímia, né? Quando as palavras apresentam sentidos opostos, né?
quando elas querem dizer o inverso de uma outra palavra, né? Por exemplo, raiva é o contrário de amor, jovem é o contrário de idoso e cedo é o contrário de tarde, certo? Então, as palavras são antônimas. Quando eu falo que as palavras são antônicas, são palavras que têm significados opostos, tá bom? Também temos a polissemia, que trata-se das palavras que possuem diversos significados, né? E esse significado vai ser definido, né, pelo sentido que a palavra vai se encaixar, dependendo do contexto que ela está inserida, né? Por exemplo, eu posso me referir a um gato, falar, né, de gato, escrever, falar sobre a palavra gato, me referindo a um animal mamífero, né, aquele animal, o gatinho mesmo. Mas posso me referir ao gato também falando de um homem muito bonito, tá certo? Então, essas palavras têm diversos significados, né? A polissemia são as palavras que têm diversos significados, dependendo do contexto que ela está inserida. Também temos, por último, a ambiguidade. Peraí, pessoal, que o meu negócio que travou. Pronto. A ambiguidade, que é quando um enunciado, né, apresenta mais de um sentido. A polissemia se trata das palavras que possuem mais de um sentido. A ambiguidade se trata dos enunciados que possuem mais de um sentido, né? Esses recursos eram mais utilizados para trazer humor, tá certo? Quando a gente emprega aquelas palavras de forma proposital para ter o sentido duplo, tá bom? Gente, passando para mais um assunto, mais um conteúdo, falamos também de fonética, fonologia e divisão silábica, não foi? Lá na página 61, né? Nós falamos um pouco sobre a fonologia, que é o estudo dos sons da língua, né? O que vai estudar os sons da língua a gente chama de fonologia. Também falamos de fonema, que é quando representa som, né? A menor unidade sonora que carrega esse significado, né? Esses fonemas, juntando vários, vai formar sílabas, né? Então, nós falamos também das sílabas, né? Que é a junção de mais de um fonema, tá certo? É a mesma palavra. A representação desses fonemas também são chamados de letras, não foi? Que é a representação gráfica dos fonemas. Foi assim que eu falei nas aulas passadas, né? Também falamos que as letras, né? A gente pode ter vogais, semivogais e consoantes, não foi assim? E a gente falou sobre divisão silábica também, não foi? Eu apresentei para vocês algumas regras de divisão silábica, né? Falei sobre o que é sílaba, não foi assim? A sílaba, né? É o nome que se dá à união de fonemas, né? Vogal mais consoante, pronunciada em um só impulso de voz, né? Então, como exemplo, a palavra casa. Eu tenho casa, a junção de dois fonemas, vogal e consoante, pronunciada a um impulso de voz que é K e depois A. Mesma coisa. Junção de um fonema, né? Vogal mais consoante, pronunciada em um só impulso de voz, tá bom? Então, isso é a sílaba. E por fim, né, pessoal, porém não menos importante, fiz uma breve visão geral do que eram as classes gramaticais, né? Das classes gramaticais da língua portuguesa. Lembro que expliquei a vocês que não ia entrar em detalhe em cada uma dessas palavras, pois nós estudaremos nos capítulos a seguir, né? Porém, eu fiz uma rápida visão geral, né, para vocês entenderem melhor as classes gramaticais. Então, nós vimos que as palavras, né, da nossa língua portuguesa são divididas em algumas classes, são 10 classes, né, na verdade. São elas o substantivo, aquele que nomeia os seres, os artigos, aquele que determina um substantivo, um adjetivo, aquele que qualifica, caracteriza o substantivo, o pronome. Pronome, né, que é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome e é utilizada em diversas vezes para localizar pessoas do discurso. Também falamos sobre o numeral, que é aquela palavra que vai indicar as quantidades de seres. Sobre os verbos, que é aqueles que exprimem ação, estado, fenômenos da natureza, né? O advérbio também é aquele que vai expressar circunstâncias de um fato, modificando, né? E vai ser um modificador de verbo, de advérbio, de adjetivo. Falamos também da preposição, que são aquelas palavras que ligará dois termos, né? De modo que o primeiro seja completado pelo primeiro termo, complete o sentido do segundo termo. Então, essa preposição vai servir como um intermédio dos dois termos, né? Da oração. Conjunção também, que são as palavras que vai ligar orações. Também vai ter uma função semelhante, né? Da preposição, né? E a interjeição, que é aquela palavra que exprime emoção e sensação apenas, tá certo? Então, foi tudo isso que nós estudamos nessa primeira parte, tá? Deixarei ao fim dessa aula uma atividadezinha para vocês copiarem no caderno, tá?
e responderem e mandar pra mim na segunda-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Então, pessoal, essa atividade que eu quero que vocês me entreguem tá no caderno. Vocês façam a atividade, tirem a foto e me enviem, tá? Quero que vocês elaborem 2 questões para cada conteúdo abordado até agora. Quais os conteúdos que a gente viu até agora? Vimos linguagem verbal e não verbal, vimos variedade linguística, significação das palavras, introdução à fonética, fonologia e divisão silábica, sílabas e os encontros fonéticos e o estudo das classes gramaticais, tá bom? Quero que vocês façam até aí 2 questões. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, né? Abrir em cada conteúdo e elaborar 2 questões da forma que vocês acharem que dá certo, tá bom? 2 questões, vocês vão elaborar as questões e vão responder as questões, tá? Vocês elaboram o enunciado e respondem a seguir, tá certo? Qualquer dúvida, deixarei no WhatsApp para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula.